A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser canal do Senhor para a tua vida neste dia de hoje. Eu quero dizer para você que antes do Senhor fazer qualquer que seja um milagre na tua vida, primeiro Ele vai te fortalecer, primeiro Ele vai tratar com tuas emoções. Eu quero convidar você neste dia de hoje para ler a mensagem do Senhor, meditar no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia e todos os lados para o ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós estamos meditando na palavra do Senhor e o Senhor está falando através da palavra dele. E através dessa palavra, ele tem direcionamento para o teu coração, para você que chegou aqui e que tem planejado algo e tudo que você tem feito tem sido frustrado. Presta atenção, observe que os discípulos, mesmo com toda a sua experiência, eles passaram a noite inteira pescando e a Bíblia diz que nada conseguiram pescar. Sabe por quê? É porque o Senhor, quando Ele tem algo para fazer em nossas vidas, muitas vezes Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar a rota, Ele vai mudar itinerário, tudo para que o que Ele tem para fazer na nossa vida se cumpra do jeito que Ele falou, da forma que Ele falou. É muito fácil pessoas se levantarem, é muito fácil pessoas julgarem, é muito fácil as pessoas falarem, mas pessoas não entendem e não compreendem o que Deus, o Senhor, Ele tem contigo. A palavra do Senhor diz que eles passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram pegar. E talvez você hoje chegou diante deste vídeo dessa mesma forma, vivendo esta mesma situação, onde tudo que tu planejou, tudo que tu projetou não saiu como tu esperava, mas eu quero glorificar a Deus, porque não saiu como tu esperava, mas sairá como o Senhor teu Deus, Ele quer. O propósito de Deus se cumprirá, se realizará na vossa vida, na vossa casa, no vosso trabalho, em nome de Jesus. Guarda esta palavra no teu coração e continua comigo aqui neste lugar, porque Deus vai falar ao vosso coração. A Bíblia diz que diante daquela situação, os discípulos estavam pescando, passaram a noite toda e nada acontecia. Só que diante do lago de Genezaré existia um que estava com os olhos atentos e observando. Ei, Deus está com seus olhos atentos, observando o que está acontecendo na vossa embarcação. Arabanto, erebacanto que me nerve a súbia, erabacanto. Só que acontece que eles voltam para trás, eles chegam à beira do lago com seus barcos vazios. Os barcos não tinham nada, não possuía nada. O que eles foram buscar não trouxeram. E aquilo era o sustento da sua família. E aquilo era eles sobreviviam daquilo. Eles dependiam daquilo. Tem coisas que você está dependente. Arabacanto. Você depende de pessoas e talvez de algumas situações na tua vida para que algo aconteça na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: você não depende de pessoas, você não depende de situações e nem tampouco de tempo favorável. Ei, faz tempo que a chuva não cai na tua terra. Faz tempo que não desce chuva no teu terreno, arabai. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: ei, se prepare, porque Deus vai te fortalecer para que você possa receber da parte do Senhor. E Deus está mandando eu dizer: vai vir com exclusividade. Porque o que é teu é exclusivo, é único.
O que Deus preparou para tu viver, outro não vai viver no teu lugar. Quem vai viver é você. O propósito de Deus. A promessa do Senhor na sua plenitude. Porque não ficará nada pelo caminho, nem nada pela metade. Arabai. Jesus observou que os discípulos estavam lavando as suas redes. Estavam prestes e preparados depois de ter se frustrado, cansado, desanimado, porque você chegou aqui exatamente desta forma, cansado, cansada, desanimado, e está pensando, eu vou guardar a rede e vou para casa de mão vazia, mas Deus não te trouxe aqui para sair daqui de mão vazia. Você não sairá daqui de mão vazia. Só que quando ele vê os pescadores ali guardando, lavando as suas redes, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Jesus entrou num dos barcos. Observe que tinha outros barcos ali, mas Jesus escolheu um barco em especial. E este barco é o teu. É o teu barco que Deus escolheu hoje. Se você chegou aqui, é porque é o teu barco que Deus escolheu. Arabai. Jesus escolheu o barco. Em específico, o barco que pertencia a Simão. Pertencia a Simão. E Jesus, quando escolheu o barco, ele disse: se afaste um pouco. Sabe o que é que eu entendo disso? Que aquilo que nos segura na terra, muitas vezes é necessário Deus ordenar para mim, para você: ei, tire o barco do raso. Eu glorifico a Deus, irmão, porque a palavra de Deus, ela corta. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Deus fala comigo, Deus fala contigo. A mensagem é transmitida para o profeta e depois é transmitida para a igreja. E Deus está dizendo: quantas palavras tu já abriu tua boca para liberar? Sendo que é você que precisava. É você que necessitava. Aí o Senhor pede para que ele afaste um pouco o barco. Só que Jesus começa a ensinar a multidão. Tudo que Deus precisava era de um barco emprestado, para que vidas fossem alcançadas através da sua palavra. Deus está dizendo: o que eu tenho contigo não é coisa pequena, não é coisa que tu possa duvidar, é coisa grande. Arabacanto. E depois de ter terminado de ensinar, instruir a multidão, Jesus, ele pede para Simão para ir para águas mais profundas e lançar a rede. Ei, o que Deus tinha que fazer na tua vida, ele fez. Agora era a vez de Pedro sentir. Já foi instruído, já ouviu a voz do Senhor. Agora era a vez de Pedro viver uma experiência única, jamais vivida na vida de Pedro. Deus está dizendo: você vai viver uma experiência nova e única, a qual jamais você experimentou. O alimento desceu, o alimento espiritual, o alimento que fortalece, o alimento que levanta o homem, o alimento que sustenta o homem, que é a palavra de Deus. Arabacanto. Eleazar, um dos valentes de Davi, a Bíblia diz que no meio da guerra, muitos se acovardaram e correram, mas a espada
se apegou à mão dele. A Bíblia não diz quantos homens ele matou naquela peleja, mas a Bíblia diz que a palavra se agarrou à mão dele. E Deus está dizendo: se agarre à minha palavra. Erabacanto, porque o que Deus fará em tua vida é exclusivo, é exclusividade. Observe que depois de ter ido para as águas profundas, recebe uma ordem da parte do Senhor. E Deus está dizendo: eu tenho ordem para você neste lugar. A Bíblia diz que o Senhor manda ele lançar a rede. Ele lança a rede naquele dia, exatamente naquele dia, aonde ele achou que havia tudo acabado, aonde ele achou que não havia nem traria nada para a sua casa. Foi exatamente naquele dia em que Deus providenciou uma pesca maravilhosa que ele teve que compartilhar. Deus está dizendo para você: é exatamente quando tu pensa que está tudo perdido, que ele, o Senhor, trabalhará. Tem coisas que não podem ser evitadas por você. Tem coisas que você não pode evitar mesmo. Não foi evitado que a pesca não acontecesse durante a noite, mas durante o dia Deus tinha provisão para aquela vida, para a vida de Pedro. Deus tinha provisão para aqueles que o acompanhavam. Observe que Pedro não recebeu só, mas outras embarcações recebeu milagre através da vida de Pedro. E Deus está dizendo: o que eu tenho contigo não envolve só você, envolve vidas, envolve pessoas. É por isso que às vezes o Senhor, para tratar com o teu coração, Ele vai permitir algumas pescas frustradas. Tem pescaria aí que foi frustrada, não foi, minha querida, meu querido? A pescaria tem sido frustrante para você. O cansaço bateu, o enfado chegou, mas Deus está dizendo: ei, o que eu tenho contigo é para a tua vida e para a vida de pessoas. Então sossega, descansa, porque a peleja não é vossa, é do Senhor, diz o Senhor para você hoje.